Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa segunda aula da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje estaremos estudando os versículos de 1 a 9. Na semana passada nós já demos uma introdução ali nos versículos de 1 a 4. Hoje estaremos retornando alguma coisa ali e dando continuidade ao nosso estudo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gálatas, capítulo 1, e vamos ler esses versículos de 1 a 9. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns entre vós, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos estar orando, pedindo a Deus o direcionamento para o estudo. Amado Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos iniciando esse estudo, a carta de Paulo aos Gálatas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que já podemos estar vislumbrando nessa carta, tudo aquilo que já temos começado a aprender. Pedimos a tua direção, pedimos a tua unção para esse estudo, que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes e os nossos corações, que o Senhor possa estar nos libertando as nossas mentes de qualquer outro pensamento que nos desvie desse momento do estudo que estaremos realizando, que nós possamos estar plenamente focados, ó Deus, totalmente direcionados para aquilo que o Senhor tem a nos falar nesse momento. Usa-nos, ó Deus, de acordo com a tua vontade e que possamos, ó Pai, realmente praticar o verdadeiro evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós introduzimos o estudo dando uma ida lá no livro de Atos e estudando os capítulos 13 e 14. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler esses capítulos também, porque é muito importante entendermos o contexto para que nós possamos entender o que Paulo está nos falando na carta. Porque quando nós lemos uma carta, é como se nós estivéssemos ao lado de uma pessoa que está falando ao telefone. Então, o telefone tocou, a pessoa está lá, né? Vamos supor, o meu esposo atende o telefone. Ele começa a dizer, oi, alô, tudo bem? Então, sim, a Ana está. Aí você imagina que a pessoa do outro lado está perguntando, está fazendo o quê? Que a pessoa diz, tudo bem? Ele respondeu, tudo bem. A pessoa pergunta, a Ana está? Aí ele está respondendo, sim, a Ana está. Então, é como uma conversa dessa forma. Você vai na intuição, entendendo aquilo que a pessoa do outro lado está falando, sem que, contudo, você esteja, de fato, ouvindo a pessoa falar. Você vai estar apenas ouvindo um dos interlocutores. Você não está ouvindo o outro. Uma carta é dessa forma. A gente sabe que Paulo está respondendo algumas questões referentes àquela igreja. E a gente tem uma ideia daquilo que está acontecendo naquela igreja quando a gente lê Atos. Se você não lê o livro de Atos,
você vai ter apenas o posicionamento de Paulo sem entender de fato o que está acontecendo com aqueles irmãos. Eu vou estar repetindo um pouquinho da história para os irmãos que não tiveram oportunidade de assistir à última aula, possam se contextualizar, e eu convido a todos para que mais uma vez, se você ainda não teve oportunidade, que você esteja lendo o capítulo 13 e 14. O capítulo 15 também é um capítulo importantíssimo, porque ele fala do concílio lá em Jerusalém. E esse concílio, ele é demais importante para aquilo que está sendo tratado aqui na carta aos Gálatas. Essas igrejas, nós falamos na aula passada que, na verdade, Gálatas é uma carta diferente, porque ela não está sendo destinada a uma igreja que está em Gálatas. Gálatas faz parte de uma região da Galácia, e ali Paulo está escrevendo para 4 igrejas, para a igreja de Antioquia, para a igreja de Psídia, para a igreja de Listra e para a igreja de Córintho. Paulo está escrevendo para essas igrejas. Todas elas pertencem ali à região sul da Galácia, que Paulo visitou em sua primeira viagem missionária, quando a igreja de Antioquia da Síria envia Paulo e Barnabé como missionários. Eles vão para aquela região, eles pregam, são formadas essas 4 igrejas. Paulo e Barnabé então retornam da viagem missionária, vão novamente para Antioquia da Síria, prestar um relatório para aqueles irmãos de tudo aquilo que havia acontecido. É interessante que quando Paulo está lá na cidade de Listra, por exemplo, Paulo é apedrejado. Quando Paulo e Barnabé chegam ali naquela região, como era o hábito deles, eles primeiro procuram a sinagoga judaica, e eles vão lá falar. De início, os irmãos que estão na sinagoga aceitam muito bem a mensagem de Paulo e Silas, mas depois eles começam a perseguir Paulo e Silas, eles começam a rejeitar. Paulo e Silas então começam a pregar aos gentios. E aqueles irmãos começam então uma grande perseguição em cima de Paulo e Silas. Aqueles irmãos não, aqueles judeus começam uma grande perseguição em cima de Paulo e Silas. A ponto de Paulo e Silas terem que ficar pulando de cidade em cidade, fugindo, meio que fugindo daqueles irmãos. Numa dessas, Paulo é até mesmo apedrejado, ele é retirado da cidade, tido como morto da cidade de Listra, ele é jogado fora dos portões da cidade, num ato que seria uma das maiores desonras para um judeu, que é de não ser sepultado. Ele tem o seu corpo jogado lá de qualquer jeito, mas ele é cercado pelos discípulos e pelas pessoas que estão ali no cumprimento daquela missão de levar o evangelho de Cristo. E o interessante é que a Bíblia diz que Paulo levanta dali, depois de ser tido como morto, Paulo levanta, sacode a poeira do corpo e ele volta. E aí, vamos continuar a pregar? Vamos continuar a falar? E essas questões, irmãos, o irmão pode estar pensando, mas... tá, irmã Ana Cláudia, mas qual é a importância dessas histórias todas? Olha, irmãos, é muito importante nós entendermos, porque quando lá na carta de Paulo, por exemplo, ele vai dizer que ele tem as marcas de Cristo, que aqueles irmãos parem de importuná-lo porque ele tem as marcas de Cristo, a gente vê que Paulo está falando de algo que ele de fato tinha. E que aqueles irmãos sabiam, porque eles haviam visto ou haviam ouvido ali, vivido o momento em que Paulo foi apedrejado por aquelas pessoas que estavam ali naquela região. Então, quando Paulo diz, olha, eu tenho as marcas de Cristo, eu sei o que não é pregar o evangelho e ter as marcas de Cristo no corpo. E aqueles irmãos, então, eles sabem que Paulo foi apedrejado ali naquele local. Paulo, ele passa por todas essas situações aí, ele volta para Antioquia, e quando Paulo chega lá, passado muito pouco tempo, de alguma forma Paulo fica sabendo que os irmãos estão se desviando do evangelho que ele havia pregado, do evangelho que ele havia levado, o evangelho verdadeiro, o evangelho que traz as boas novas de que Cristo morreu pelos nossos pecados.
e que esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos liberta. Nós podemos ser o maior de todos os pecadores. O sacrifício de Cristo nos liberta dos nossos pecados. E aqueles irmãos judaizantes estavam chegando lá e pregando um outro evangelho. E eles diziam o seguinte para aqueles irmãos: olha, esse evangelho que Paulo fala é real, esse Cristo realmente, ele morreu pelos nossos pecados. Mas para que você possa ser salvo, você precisa cumprir as leis, você precisa completar tudo aquilo que Cristo fez com o cumprimento da lei, cumprindo a lei. E essa informação chega para Paulo lá em Antioquia, e Paulo fica muito chateado com os irmãos. Tanto é que ele vai escrever essa carta de Paulo, é uma das cartas mais incisivas dele. Paulo, ele não mede muita palavra aqui para falar com aqueles irmãos, não. Tem um momento que Paulo vai falar assim: ó insensato Gálatas, não é? Quem é que enfeitiçou vocês? E quando Paulo fala que, ó insensato Gálatas, se nós fôssemos trazer para os nossos dias atuais, é como se Paulo estivesse falando assim: vocês estão doidos? Vocês perderam a cabeça? O que é que vocês estão pensando? O que é que está na cabeça de vocês? É esse aí o equivalente dessa expressão de Paulo. E quando a gente vê aqui os versículos que nós estudamos na semana passada, que foram os versículos de 1 a 5, quando Paulo termina aqui com a doxologia, onde ele exalta a Deus. Geralmente, nas outras cartas escritas por Paulo, aqui Paulo entraria com ações de graça pela vida daqueles irmãos. Paulo iria estar aqui colocando que ele está sempre em oração por aqueles irmãos. E aí Paulo, quando ele vai dizer que está sempre em oração pelos irmãos, Paulo geralmente ele fala uma qualidade daqueles irmãos. Sempre que eu me lembro de vocês, eu agradeço a Deus pela bondade de vocês, pela liberalidade de vocês. Sempre ele vem com um elogio para aquelas igrejas. Mas aqui nesse caso, Paulo, ele parte ali, ele se identifica, né, dizendo ali que ele é Paulo, servo, que ele é discípulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Aí ele vai fazer aqui uma exaltação a Cristo, né, dizendo quem é Cristo. Ele vem com a doxologia ali, que toda a glória seja dada a Deus. E ele já entra aqui: olha, me admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo já entra ali, ó, batendo de frente com aqueles irmãos. Ele não vai perder tempo fazendo elogios, nem dizendo que está orando, porque ele realmente, ele já entra direto. Entendeu? Já entra ali lavando realmente. Poxa, eu tô assim, abobado, não é? Se a gente fosse usar uma expressão moderna, trazer aqui para nosso contexto, nosso momento, nós diríamos, seria uma coisa da gente chegar do púlpito e falar: olha, eu tô abobada, gente, eu tô boba com a capacidade de vocês de serem Maria vai com as outras. Eu tô assim, pasmo. Como é que vocês mudam do verdadeiro evangelho que foi pregado para vocês para esse monte de baboseira que esses judaizantes estão pregando? Entendeu, irmãos? Sem ser irreverente, né, com as expressões que eu estou usando, mas eu espero que os irmãos estejam alcançando a irritabilidade do apóstolo. Ele não está disposto a ser gentil, ele não está disposto a ser educado. Ele é um líder falando com as suas ovelhas, mandando uma carta para as suas ovelhas sem meias palavras, indo direto ao assunto e indo direto de forma bem dura. Esse é o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Gálatas. E no decorrer aqui do nosso estudo, nós vamos ver que em vários outros momentos, Paulo vai expressar tamanha irritabilidade com
aqueles irmãos e com aquilo que estava acontecendo entre eles, com aqueles judaizantes. Eu acho muito interessante também quando Paulo fala dessa questão do feitiço, né? Quem vos enfeitiçou? Porque Satanás, ele trabalha dessa forma, meio que enfeitiçando a mente de muitos líderes de igreja, de forma que eles não entendam que estão levando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E quando as pessoas são levadas por um evangelho que não é o evangelho de Cristo, na verdade, irmãos, essas pessoas estão sendo levadas à perdição. Por isso é tão importante o estudo dessa carta, é tão importante o estudo das cartas de Paulo, é tão importante o estudo da Bíblia, da teologia verdadeira, da verdade aqui que liberta, porque quando o evangelho ele é desvirtuado, quando o evangelho ele é amoldado, a forma da gente de ser, quando ele é assim, recebe característica de forma a nos agradar, ele é desvirtuado, ele passa a ser um não evangelho, porque o evangelho verdadeiro é o evangelho de Cristo. E aqui Paulo, ele entra então já falando, né, com aqueles irmãos e batendo, olha, me admira que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aí no versículo 7 ele fala, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Entendem aqui? Ele está falando, olha, na verdade, não existe outro evangelho. Porque ele está falando, ó, admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, porque não existe outro evangelho. Qualquer coisa, Paulo mais à frente ele vai dizer, olha, qualquer um, até mesmo se eu pregar para vocês um outro evangelho, se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho diferente desse que está sendo pregado para vocês, diferente do evangelho que eu preguei para vocês, seja maldito, seja anátema. E isso está bem no texto que nós estamos estudando hoje. E aí, irmãos, quando Paulo diz aqui, ó, seja maldito, entendeu? Paulo vai falar, a gente pode pensar assim, ah, Paulo estava nervoso, falou sem pensar. Não, ele não falou sem pensar não, porque ele repete. Então é bem pensado, é bem colocado. Paulo vai dizer, outra vez eu vos digo, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que vocês receberam, seja anátema, seja maldito. Então Paulo estava realmente ali por conta daqueles irmãos. E aqui nesse versículo 7 a gente vê aqui, olha, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí a gente volta lá para Atos, para a gente entender quem são esses alguns que Paulo está falando aqui, que na verdade querem perturbar, querem desestabilizar aqueles irmãos. Quando a igreja, os irmãos começam a ser perseguidos e ocorre ali a morte de Estevão, a Bíblia fala que ocorre, irmãos, que vai ocorrer uma debandada de cristãos de Jerusalém, ficando em Jerusalém apenas os apóstolos. Aí, muitos irmãos que chegam ali na cidade de Antioquia, muitos judeus convertidos que chegam na cidade de Antioquia, começam a pregar o evangelho. E aí acontece que muitos começam a se converter, muitos gentios começam a se converter. Essa informação chega lá na igreja em Jerusalém e os apóstolos então mandam Barnabé para Antioquia da Síria para que Barnabé pudesse ver o que estava acontecendo e ajudar aqueles irmãos ali da melhor forma possível. Barnabé chega lá, vê que de fato está acontecendo lá uma evolução, revolução, as pessoas estão se convertendo e quer muito trabalho. Ele vai lá em Tarso, pega Paulo e volta com Paulo para Antioquia da Síria. E ali os dois, a Bíblia vai dizer que durante 1 ano, eles ficam ali pregando o evangelho para aqueles gentios e para os judeus que estão ali. Eles fazem o trabalho ali naquela igreja. Inclusive, lá no livro de Atos vai dizer que pela primeira vez vai se usar o termo cristão. E isso é muito interessante porque é um marco
quando a gente vê ali os gentios se convertendo e que a igreja, o cristianismo não é uma continuação do judaísmo, mas ele é algo novo, é uma religião nova, é o cristianismo. Nós somos seguidores de Cristo, nós não somos prosélitos, nós não somos convertidos ao judaísmo, nós somos cristãos. Fomos convertidos ao cristianismo. E eu achei importante enfatizar e a gente marcar ali, que é ali na Antioquia da Síria, quando o número de gentios que começa a se converter é tão grande que já não dá mais para dizer que são os judeus, mas você tem que marcar ali que na verdade são cristãos, porque tem tanto judeu como tem gentios. E um grande número de judeus também se convertem. E esses judeus, irmãos, eles são da tribo eles são fariseus. Esses judeus que se convertem, um grande número de fariseus se convertem ao cristianismo. Isso está lá em Atos 15. E aqui vai dizer assim, olha, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, aí vai falando. Depois no versículo 5 vai dizer novamente: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita de fariseus que haviam crido, ou seja, haviam se convertido, dizendo: é necessário circundá-lo e determinar-lhes que observem a lei. Muitos judeus começam a se converter, mas eles vêm para o cristianismo com a mente do judaísmo. É muito interessante, irmãos, porque esses judaizantes, eles não chegaram lá na igreja de Gálatas dizendo que o evangelho de Paulo estava errado, o evangelho que Paulo estava pregando estava errado, porque não era Cristo que otorgava salvação, que o que otorga a salvação para o homem era a lei. Eles não chegaram falando isso. Não existe essa questão, a lei leva a salvação. Não. A questão toda era que eles diziam que você teria que cumprir parte da lei para completar aquilo que Cristo havia feito. Era como se eles estivessem dizendo para aquelas pessoas que nós cremos no que Cristo fez. Nós também cremos na morte e ressurreição de Cristo, que Ele salva, que Ele nos salva. Mas vocês precisam entender que vocês precisam cumprir os rituais da lei. Que vocês precisam fazer a circuncisão, ter a guarda de alimentos e a guarda dos sábados. Essa era a mensagem que eles levavam. E a Bíblia vai deixar claro que quando aqueles homens que se converteram, esses fariseus que se converteram, parece até que eles iam atrás de Paulo. Paulo ia lá, abriu uma igreja, eles iam lá na igreja que Paulo abriu para pregar esse outro evangelho. E é muito interessante porque eles não chegavam confrontando o evangelho de Paulo, mas eles chegavam e eles diziam, olha, é como se eles chegassem na igreja e eles falassem assim, nós temos algumas informações para vocês, nós temos notícias para vocês. Tem notícia boa e tem notícia ruim. A notícia boa é que o evangelho que Paulo está pregando para vocês, de fato, é verdade. Realmente, Cristo é que salva. Mas nós temos uma notícia ruim também. Porque o que Paulo está falando não é o suficiente para que vocês possam ser salvos. Para que vocês de fato possam ser salvos, para que vocês possam ser completamente salvos, vocês precisam cumprir os rituais da lei. Outra coisa que eles falavam também era o seguinte, eles diziam, olha, nós somos fariseus. E eu vou dizer para você, nós reconhecemos os 12 discípulos, os apóstolos, os 12 apóstolos.
Nós conhecemos Pedro, nós conhecemos João, nós conhecemos o Tiago, que faleceu, nós conhecemos uma boa parte deles, ou se não todos, mas esse Paulo não conheceu Cristo. Esse Paulo não foi um dos 12 discípulos, esse Paulo não andou com Jesus. Esse Paulo, ele que se intitula apóstolo, ele não é apóstolo. E eles ainda diziam uma coisa assim que eu acho que irritava mais ainda Paulo, porque eles ainda diziam assim: ele está pregando um evangelho de facilidade para vocês. Ele foi lá, pregou para os judeus, e quando ele viu que ele não convencia, ele veio aqui pregar para vocês. Mas aí ele trouxe, ele modificou o evangelho para que vocês pudessem aceitar, e ele tirou do evangelho aquilo que era pesado no evangelho. Então ele tirou os rituais, ele tirou todas essas coisas, porque isso seria pesado. Ele quer um evangelho de facilidade. Eu acho que esse ponto aí é o ponto que doía mais em Paulo, porque, como a gente falou, Paulo trazia as marcas dos apedrejamentos, as marcas dos açoites. Paulo trazia no corpo dele as marcas de pregar o evangelho. E como é que essas pessoas podiam dizer que ele pregava facilidade? Porque Paulo não falava daquilo que era externo, Paulo falava a respeito daquilo que era interno. Tanto que aqui na carta aos Gálatas, ele vai falar dos frutos do Espírito e das obras da carne. Então a gente vê, irmãos, como que é fácil a gente migrar do verdadeiro evangelho, de um evangelho que nós temos que viver de corpo e alma, um evangelho que precisa ser expresso nas nossas ações, nas nossas atitudes, um evangelho que precisa estar encarnado em nossas vidas, para um evangelho de estereotipo, um evangelho de cara de santo, um evangelho onde eu limito as coisas que eu como, aonde eu me santifico por aquele que eu visto, aonde eu me santifico por aquilo que eu bebo, aonde eu me santifico pelos dias e pelas festas e pelas coisas que eu ritualizo. E isso é uma tendência da gente criar ritos, da gente criar doutrinas que vão ritualizar, né, o evangelho, e aí nós nos sentimos mais santos. Parece que quanto mais sacrifício eu faço com o meu corpo, com o meu ser, mais eu sou santificada, e não com aquilo que eu realmente vivo. Eu posso viver uma vida totalmente desordem, mas eu passo aqui uma vida de total santidade. E isso a gente vê, irmãos, ao longo da história. A gente vê nos escândalos nas igrejas, seja católica, seja evangélica, de pessoas que se tinham como grandes líderes, grandes pastores, papas, bispos, cantores, e aí por trás toda aquela devassidão de vida. Precisamos ficar atentos a isso, porque é uma armadilha que está sempre aí. É o que Paulo, não é? Ele tenta alertar aqueles irmãos. E Paulo continua dizendo aqui: mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos já temos pregado, seja maldito. Então aqui está o que eu falei para os irmãos, quando Paulo está dizendo que se alguém pregar um outro evangelho, que ele seja realmente maldito. Nesse versículo 7, ainda voltando aqui, irmãos, a gente vê que os falsos mestres, eles haviam lançado ali na congregação em Gálatas, eles haviam lançado ali, lançado aquela congregação num estado de desordem, num estado de confusão intelectual. Eles criaram facções, porque imagina, chegou lá dizendo que Paulo pregava um evangelho de facilidade, chegou lá falando que precisavam praticar os ritos judaicos. Então alguns com certeza receberam isso de bom grado, outros já tiveram mais reticência, e aí começa aquela discussão de quem está certo, quem está errado.
e aquela igreja ali, ela começa então a se dividir, ela começa a se partir, e isso é um ponto muito interessante, irmãos, porque o maior perigo da igreja não é aquilo que é externo, não são os ataques externos. O maior perigo da igreja são as divisões internas. E isso a gente estudou muito lá na carta aos Filipenses, quando Paulo fala para aqueles irmãos, olha, não são os problemas, não é a minha prisão que me incomoda, não é o fato de eu estar preso que me entristece e que me abala. O que me abala é saber que entre vocês está havendo divisão, está havendo contenda, está havendo partidarismo. Então isso é uma coisa que realmente abalava e deixava Paulo muito chateado quando ele percebia que estava havendo divisões dentro da igreja. E Paulo vai dizer que esses irmãos, eles querem perverter o evangelho. E eu até peguei aqui uma anotação do John Stott no livro Gálatas, Somente um Caminho, que o John Stott vai falar o seguinte: não se pode mexer no evangelho e deixar a igreja intacta, pois essa é criada pelo evangelho e vive por ele. Na verdade, os maiores perturbadores da igreja, agora e naquele tempo, não são os que se lhe opõem de fora, que a ridicularizam, que a perseguem, mas aqueles que dentro dela tentam alterar o evangelho. São eles que perturbam a igreja. Inversamente, a única maneira de ser um bom membro na igreja é sendo um bom adepto do evangelho. A melhor forma de servir a igreja é crer no evangelho e pregá-lo. Então a gente vê que Paulo, ele vai ficar indignado com esses falsos mestres, e ele vai ali ir adiante falando, né, que ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema. Anátema, irmãos, para que os irmãos lembrem bem, lembra da história de Acã, lá no livro de Juízes? Logo depois da vitória do povo de Israel, eles entram numa cidade e Deus diz que daquela cidade nada deveria ser retirado, que tudo que estava ali deveria ser destruído. Mas Acã vê uma capa e umas moedas, e ele retira dali e ele leva para dentro do arraial. E aí, quando o povo de Israel vai para a segunda batalha, para uma outra batalha, eles perdem. E quando Josué, ele vai orar e ele vai perguntar, Deus diz para ele aquilo que havia acontecido. Então, Acã, ele é ali retirado, não é, do meio daquelas pessoas. Ele é amaldiçoado por todos os israelitas e por Deus. E a gente vê aqui que esse anátema, a palavra anátema usada por Paulo aqui, é a mesma palavra utilizada lá no Velho Testamento, quando ela se relaciona a Acã. O que temos a dizer acerca desse anátema? Devemos esquecê-lo como se fosse apenas resultado de uma explosão de ira? Devemos rejeitá-lo como se fosse um produto de um sentimento incoerente com o Espírito de Cristo e indigno do Evangelho de Cristo? Devemos explicá-lo como sendo palavra de um homem que era fruto de sua época e não conhecia outra forma de expressão? Muitas pessoas o fariam, mas pelo menos duas considerações indicam que esse anátema apostólico não era uma expressão de aversão pessoal pelos mestres rivais. A primeira consideração é que a maldição do apóstolo, ou a maldição de Deus que ele invoca, é de âmbito universal. Ela repousa sobre todo e qualquer mestre que distorça a essência do evangelho. Isso é muito importante, irmãos, para que a gente entenda que Paulo aqui, ele não está falando que aquelas pessoas que entraram na igreja, nas igrejas da Galácia eram anátemas, eram malditos. Paulo está dizendo que qualquer um que prega um evangelho diferente daquele que
está escrito na palavra de Deus, daquele que está contido na Bíblia, seja maldito. Então hoje, no século 21, se alguém pregar um evangelho diferente da Escritura, se alguém pregar um evangelho querendo acrescentar algo, dizendo que algo mais é necessário para que ele possa ser salvo, que não a morte de Cristo, ou querendo tirar alguma coisa dessa morte de Cristo, que seja anátema, que seja maldito. Então, vale para os nossos dias de hoje. A segunda consideração é que a sua maldição é deliberadamente enunciada e com uma responsabilidade consciente para com Deus. Não é? Ele vai colocar assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito diante de Deus. E aí Paulo encerra dizendo assim: porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo 10 é para responder aqueles homens que diziam que Paulo pregava um evangelho de facilidade, porque ele não exigia que as igrejas que ele abria, que ele fundava, que os gentios fossem circuncidados, que eles seguissem os rituais. Então eles diziam que isso tudo Paulo fazia para que houvesse facilidade. E Paulo então ele responde aqui: eu agora vivo para agradar homens ou para agradar a Deus? Se agradasse homens, eu não seria servo de Cristo. Não é? E Paulo, ele trazia as marcas do Evangelho de Cristo ali no seu corpo, né? Dos seus apedrejamentos e dos seus açoites. E aqueles irmãos, então, quando ele fala aqui, fica bem fácil deles entenderem, porque ele sabia aquilo que havia acontecido com Paulo. Então, irmãos, a gente encerra essa primeira parte do capítulo 1. Na próxima aula nós estaremos estudando os versículos de 11 a 24. Eu te convido a estar lendo essa carta, eu te convido a estar lendo o livro de Atos, ali os capítulos que eu falei, e para conhecimento de vocês, e se alguém quiser fazer aquisição para ampliar os estudos, nós estaremos baseando as aulas no livro do John Stott, A Mensagem de Gálatas, Somente um Caminho, e do Timothy Keller, né? Gálatas para você. Esse Gálatas para você, ele é um livro mais devocional, muito bom também. Então tá aí 2 indicações de literatura, mas se você não pode fazer a aquisição deles, a melhor forma de estudar a Bíblia é com a Bíblia, não é? Então faça a sua leitura, estude, peça a Deus que esteja abrindo a sua mente, o seu coração. Se coloque ali, não é, diante dele, que ele estará te dando a instrução e o direcionamento necessário. Que o Senhor possa estar te abençoando, te dê um resto de dia agradável. Não esqueça de estar assistindo as outras aulas, se você ainda não assistiu. Se você não fez o estudo da carta de Paulo aos Colossenses, Efésios, Filemão, Filipenses, né? Assista lá no canal de nossa igreja, ou no nosso canal particular, Ana Cláudia Menezes, ou no canal da igreja, PIB da Freguesia. Que o Senhor possa estar te abençoando. Amém.